Fala aí, galera, hoje eu vou falar sobre comas no saxofone. O que é comas? E vou falar sobre afinação aqui. Um detalhe importante aqui, gente. Vou falar aqui, dividir em dois sistemas aqui, ó. O sistema natural e o sistema temperado, gente. O que é comas? O que acontece? Esse sistema natural, gente, ele é bem mais afinado. Ele foi o primeiro sistema a ser desenvolvido. Ele é mais antigo. Naquela época de Pitágoras, dividiu o acorde, pá, e tal. Ele é mais afinado. Só que o que acontece? No século XVII veio o sistema temperado. Acho que o nome dele chamava baixo é bar. Ele, como fosse engenheiro da música e tal, estudava música, ele ajustou, já chama tempero, né? Temperado. O que acontece? Ele fez um ajuste nas notas. Isso para facilitou mais a questão de, para facilitar a questão de transposição, que antigamente não era viável por causa dessa sistema temperado, porque ele era mais complexo, que não, porque aqui ficou praticamente as mesmas notas, porque hoje em dia tem, que facilitou a questão da relatividade das escalas e tal, que são praticamente as mesmas notas, e aqui não é. O que acontece aqui? Vou explicar aqui nesse sistema natural. O que são comas? Você está vendo esses tracinhos aqui, ó? O exemplo, do dó até o ré existe 9 comas. Comas é como se fosse uma distância que a menor distância que o ser humano capta no ouvido, entendeu? No temperado já colocou só meio tom é a menor distância. Só que aqui comas não, comas são mais precisas, a afinação. Porque dó sustenido não é a mesma coisa de ré bemol, gente. Por mais aqui no sistema temperado, vou explicar passo a passo. Ó, do dó até o ré tem 9 comas. Aí o que acontece? Do dó até o dó sustenido tem 5 comas, né? E do dó sustenido até o ré tem 4 comas, que é esses tracinhos aqui. Agora, o que acontece? O ré bemol. Do ré bemol. Do ré, o que acontece? Por que dó sustenido? Ó, dó sustenido, então tá, tipo assim, tá subindo. Que você sabe que sustenido sobe e bemol desce, né? Meio tom. Aqui, ó, dó sustenido até do dó até o dó sustenido tem 5 comas. E do ré, porque olha, aqui do dó sustenido até o ré tem 4 comas. Então por que tá dando 5 comas do ré ao ré bemol? Porque de ré para ré bemol é o que? Voltando, né? Descendo, né? Então tem, ó, 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 comas também. Então o dó sustenido, do dó para o dó sustenido joga 5 comas, e do ré para o ré bemol joga 5 comas também. Então fica essa diferença. E tem 4 comas do dó sustenido até o ré, e tem 4 comas do dó até o ré bemol. Só que o que acontece? Aí onde o sistema temperado entra. Aí o que acontece? Bate foi lá e fez esses ajustes. Ele pegou aqui o ré bemol, que tá vendo aqui, ó? Onde é que tá dando aqui, ó? Uma diferença de 1 coma. Bá pegou e juntou os dois e fez isso aqui, ó, no sistema temperado. Ficou a mesma coisa de dó sustenido sendo a mesma coisa de ré bemol, mas só que não são. A diferença da afinação dá uma diferencinha. Ficou um quase afinado lá, deu um quase, mas não ficou. Aí o que acontece? Então criou o sistema temperado, só que também facilitou muito a nossa vida em questão de transposição, com o mesmo instrumento para mudar tom e tal, tonalidade, né? Aqui é o sistema modal, aqui é tonal, tipo assim, ficou mais fácil você. Mais fácil não, ficou. Você pode transpor nota hoje, transpor as escalas, fica tipo mais ou menos as mesmas, como fosse as mesmas notas. Então facilitou muito essa questão de transposição. Mas só que essa aqui é mais bem afinada. Só que essa aqui facilita essa questão de transposição. Porque o natural antigamente não tinha como você ficar transposto. Por isso que tinha instrumento de várias tonalidades. Clarinete em si, clarinete em dó. Tinha vários instrumentos. Então eles resolveram isso aí ficar para ter essa questão de transposição. Só que esse natural é muito bem mais afinado, gente. Então eu já tive até vontade de ter um saxofone desse para me ver se ele desse sistema natural aqui, né, que era feito em dó. Já vi falar até de sax em dó, não sei se era tenor ou era alto, que eu ouvi uma vez quando eu era pequeno. Não lembro de que uma pessoa falou que tinha um sax nessa afinação. Então o que acontece? Eu sempre tive vontade de ter um sax desse assim para me ver. Se fosse
Um exemplo, eu sou um saxofonista. É como fosse a voz. Quando você vai cantar, você tem um timbre, sua voz consegue cantar bem num determinado tom. O que que acontece? Se eu fosse um saxofonista, igual naquela época do século XVII, que começou esse negócio do som temperado, né? Dessa afinação temperada. E nessa época já tinha grandes saxofonistas que são nessa época. Eles devem entender bem. Eles devem entender bem sobre essa questão, porque eles pegaram praticamente uma transposição de uma época para outra, que já tinha saído do temperado. Essa sistema natural, diz que ela é mais no ocidental, gente, no oriental, nos países orientais que adotaram essa forma. Aí no ocidental criou esse sistema temperado. Virou a transposição, inclusive eles não aceitaram muito. E dizem relatos que não aceitaram muito essa questão, que realmente é mesmo. Essa natural mais bem afinada, que não é a mesma coisa ré bemol. E a questão é o que eu falo, esses saxofones antigos, eles teve mais, como é que fala? Oportunidade de ver essas duas questões aqui, um exemplo. Suponhamos que ele estava acostumado a fazer na natural, que é muito bem mais afinada. As notas são muito bem afinadas nesse sistema natural. Aí lança o temperado, eles veem aquelas desafinações, ainda mais já está acostumado com aquela afinação. Então eles estranham. Eu mesmo, particularmente, se eu fosse um saxofonista, igual naquele tempo dos anos 80, que estava gravando CD, que era famoso e queria o melhor, por exemplo, a afinação, sonoridade, sobre essa questão de mudar tom, não influenciava muito não, porque, um exemplo, tinha várias oportunidades de, tipo assim, tinha vários instrumentos com tonalidade diferente. Ele podia escolher uma tonalidade com a sonoridade bonita e que tem uma boa afinação e beleza. Não precisava desse temperado, porque ele não é, isso aqui é para quem vai transpor, quem vai cantar e tal, com violão e tal. Como ele vai gravar já do jeito que ele quer, ele gravava bem mais afinado e ficava tudo mais bonito. Esse é o meu pensamento. Se eu tava pensando nisso aqui agora, depois que eu percebi essas coisas. Então eu achava melhor. Por que eu tô falando essa questão? É por isso que talvez as notas minhas muitas vezes não tava batendo naquele ré que eu tava estranhando, gente. É que não batia, beleza. A questão daqui pra cima aqui, eu dar uma desafinação. Na questão do teclado aqui. Então, exemplo, esse aqui, por exemplo, saxofone é temperado, porque ele faz transposição. Já vi gente falar que saxofone tem uma afinação destemperada, não sei o que. Eu não sei se destemperado pode ser que seja a mesma coisa de natural, não sei. Aí eu fiquei até confuso nessa questão aqui. Porque ele transpôs as notas de qualquer tom, do mesmo jeito, então ele é temperado. Só que pode ser que isso não seja 100% por causa da oscilação daqui, da paleta que você sempre, quando você está tocando, tem a tendência de mudar a afinação. Assim como no violino, né? Que o violino é um instrumento natural, afinação natural. Ele é mais preciso porque ele não tem capotraste igual o violão. Porque o violão foi já ajustado, que esse temperamento que foi um ajuste que fez. Então já vai bater todo mundo dentro ali, por causa daquele capotraste já ajuda para bater certo, entendeu? As notas fica facilitado. E do violino não, o violino a corda é sem capotraste. Então se você pôr um dedo um pouquinho para cá, aquele ali pode gerar tipo 5 comas a mais para afinação, entendeu? Fica mais preciso, tem mais precisão. E no saxofone pode ser que essa paleta também tá fazendo essa questão. Tá dando um pouco de precisão e tal. E tem a questão também, gente, que eu acho que os fabricantes deveriam fazer. Um exemplo, a gente nunca questiona saxofone, que sempre a culpa da embocadura, eu já falei, culpa do saxofonista. Mas porque o violão, por exemplo, quando é um violão outro instrumento, todo mundo percebe um defeito. Esse violão tá desafinado, tal. Reclama até na garantia, ou tipo assim, tem um problema no instrumento. Nunca tem problema no instrumento, nunca vi falar. Os outros chegam só fala que tá vazando e tal. Nunca vê um erro de fabricação. Então, segue até nós questionar até os fabricantes sobre isso aí, nesse assunto aí, porque talvez a gente tá comprando instrumento muito desafinado e não sabe. Porque se tudo é culpa da embocadura, tudo é culpa de paleta e tal, passa de liso. Às vezes faz um instrumento desafinado e passa de liso. Nós nem questiona porque é culpa nossa já nasce a culpa de nós, sempre é nós, o saxofonista e sempre a embocadura. E outro detalhe que eu tava falando, os fabricantes deviam fazer no manual, quando visse pelo menos no instrumento, esse negócio dessa temperatura, gente, tem gente que marca aqui
a posição aqui da cortiça de afinação, né? É, aí pergunta a questão, é errado ou é certo? Gente, a questão é o seguinte, o meu modo de pensar é o seguinte sobre isso aqui. Eu acho que não tem nada a ver marcar isso aqui. Agora, por exemplo, se o fabricante fazesse no manual, quando nós comprávamos os saques, eu acredito que ele devia fazer, sabe o que? Ele ia colocar assim, o exemplo. Ou eles fazessem uns estudos, até que ponto a temperatura, por exemplo, eu tô aqui em 30 e poucos graus. Eu geralmente, quando eu afino o saxofone, geralmente dá praticamente a mesma coisa. Nunca dessas variação assim, igual eu vejo muita gente falando aí, dependendo da temperatura, entendeu? Mas talvez essa questão que eu tô falando aqui, o fabricante deveria colocar no manual alguma coisa, fazer um estudo sobre isso e especificasse lá o exemplo. O saxofone visto no manual lá, a partir de um exemplo, com 30 graus, tal, beleza, ele não muda a afinação, mas com 31 a afinação oscila para subir, quando tá mais quente sobe, tal, quando tá mais frio sobe, beleza, a gente já sabe disso. Mas a partir, um exemplo, vai saber se a partir de um exemplo, nós está em 30 graus aqui, sempre quando bater 30 graus, igual depende da região que você tá, minha região aqui geralmente bate a mesma temperatura direto. Pá, pá. É por isso que às vezes pode ser viável você marcar mesmo a cortiça, porque se bate a mesma temperatura direto, pode estar dando a mesma fiação direto. Mas suponhamos que está no mês de julho, um lugar que é quente aqui já vai fazer frio. Beleza, vai mudar a afinação e tal. Pode oscilar aqui a questão da cortiça, de subir ou descer, beleza. Mas se o fabricante colocasse assim um exemplo, se fizesse um estudo e falasse assim, ó, você tá com, a partir de 10 graus a mais, a afinação muda, entendeu? Ou a partir de 1 grau, ou tal, tal, pelo menos para a gente entender, quanto mais entender mais de afinação, melhor. Suponhamos que, às vezes, por exemplo, hoje está aqui com 30 graus, 35. Aí só que com 36 não sobe a afinação, com 38 não sobe. Aí com 40 sobe a afinação. Aí você já saberia. Isso já era um ponto para você saber em questão a relação da oscilação da afinação. Uma coisa que deveria, acho que, ter no saxofone era isso também. Ou quando tá frio, tá com 20 graus, com tantos graus, a afinação desce e tal. A partir de tantos graus já desce, a partir de tantos graus já sobe. Isso também já ajudaria muito mais o saxofonista também. Eu acredito nisso. Para você já ter um tipo de visão, um ponto de visão já, para você trabalhar até isso. E que eu vou chegar nessa questão. Eu não sei se porque Kennedy é aquela região lá do oriental, desses países oriental, porque talvez pode ser essa uma das causas que não bate beleza a afinação ali, o timbre assim do saxofone, a afinação na nota que eu tava fazendo ali, que é bem alta. Ou pode ser problema do saxofone mesmo. Porque, por exemplo, se ele estiver usando uma afinação natural, um saxofone na afinação natural, às vezes ele tá fazendo tudo natural, que ele é daquele país lá, oriental, ocidente, que tem uns países que não nem adotaram muito esse lá 440 Hz. Já vi falar, é ter saxofonista. Se ele é daquele meio lá e nós está fazendo aqui, então não vai bater muito beleza igual tá lá 100%. Pode ser isso que está acontecendo também. Então isso aqui é várias questões que eu tô colocando na sua cabeça para você raciocinar e pensar sobre esse assunto. Então agora o que eu vou fazer? Sobre a afinação do saxofone. Eu vou afinar aqui no piano aqui para vocês verem aqui. No teclado. Umas diferenças para você ver o que acontece no saxofone. Soprando aqui, já achei vários pontos aqui nesse saxofone. Pode ser um problema crônico da marca do saxofone, pode ser um problema no meu, defeito de fábrica, ou pode ser em geral isso aqui. Por isso talvez aqueles mais caros lá, conceituado, talvez essa é a grande diferença do preço, que muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Eu não acredito que é a mesma coisa. Porque dependendo da marca, gente, a marca é criada pela qualidade, não é pelo marketing só não. Tem a questão de marketing, mas pela qualidade, que quando você pega ali de uma determinada marca, você sente a diferença. A questão aqui da qualidade de afinação, o material já é outra coisa. Um exemplo, isso aqui é feito de metal, né? E eu tenho um saxofone que já é o que a liga dele já é de bronze, então isso já inclui no preço, entendeu? Tudo isso faz diferença, então não é a mesma coisa o saxofone. Eu mesmo só não tenho um daqueles por causa do custo que é alto, que eu não tenho condições de comprar. Por isso que geralmente a maioria do saxofone, porque um saxofone dos mais baratos já é caro, gente. Então por isso que eu mesmo nunca tive essa oportunidade de tocar nesse saxofone por causa disso. O custo não dá para comprar, entendeu?
O valor as condições não dá.